Abre tu corazón y escucha ahora el devocional diario Puertas Abiertas con el pastor Eduardo Baldás de la The Grove Church. Olá, hoje é terça-feira, dia 2 de janeiro de 2024. Devocionais Portas Abertas, e nós vamos ler o texto que se encontra em Salmos, capítulo 37, versículo 24, e você preste atenção. Diz assim: O Senhor firma os passos do homem bom e se agrada do seu caminho. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Amém. Maturidade é uma caminhada passo a passo. Quando nós nascemos, somos bebês, e um bebê tem uma taxa de crescimento no primeiro ano fantástico. É quase que ele dobrasse de tamanho. Mas, durante os outros anos, esse crescimento vai acontecendo de forma visível, mas não acompanha o mesmo percentual. Já imaginou se a gente crescesse a cada ano como fosse um bebê no primeiro ano? Quando chegássemos à idade adulta, nós estaríamos gigantes, nós estaríamos monstrengos, enormes. Então, a natureza cuidou disso. Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, você é uma criança em Cristo, um bebê espiritual. E aí espera-se de um bebê que ele cresça. Então, logo assim que a gente aceita Cristo, a gente tem aquela sede, a gente vai aprender o que é a Bíblia, aprender como orar, aprender muitos detalhes na nossa vida, a gente tem aquela sede, aquele crescimento exponencial, mas parece que depois, com o passar do tempo, a gente não sente que está crescendo tanto. Mas eu quero te dizer que Deus está sempre ao nosso lado, estimulando o nosso crescimento espiritual. Mas ele deve ser passo a passo. Ele não deve ser apressado. Nós temos que ter paciência conosco mesmo, porque Deus sabe disso. O que nós não podemos fazer é parar no nosso crescimento espiritual, porque senão vão passar os anos, nós não temos maturidade espiritual e nós vamos ser chamados de criancinhas em Cristo. Você deve lembrar o que Paulo diz aos Coríntios, de alguns crentes que eram extremamente carnais. Quem são esses? São aqueles que pararam de crescer, pararam de aprender sobre a Bíblia, pararam de aprender sobre dons espirituais, pararam de orar, pararam de depender de Deus, e não é isso que Deus quer para a sua vida. Ele quer que você cresça, que você chegue à maturidade. A maturidade é o ponto em que nós podemos reproduzir, ou seja, nós podemos dar frutos, nós podemos testemunhar para outras pessoas que ainda não têm Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Aproveitando que nós estamos nos primeiros dias do ano, eu quero lançar para você um desafio. Qual é o seu alvo de crescimento espiritual para 2024? Eu sou suspeito para dizer isso, mas eu quero dizer que pelo simples fato de você ter se inscrito aqui e estar propondo fazer essa devocional diária, isso já vai ajudar você a crescer. Sabe por quê? Milhares de cristãos ao redor do mundo não têm tempo de orar, não têm tempo de ler a Bíblia, não meditam nas Escrituras, pensando que o crescimento vai acontecer automaticamente, de uma maneira miraculosa, de uma maneira espetacular. Não. Você tem que desejar crescer, tem que planejar crescer e tem que trabalhar esse crescimento. Ele não vai acontecer por acaso, porque você foi em algum culto especial, ouviu algum pastor em particular e, pum, da noite para o dia você vai crescer. Não, é algo planejado. E eu quero desafiar você. Que tal, no ano que vem, nessa mesma época, você olhar para trás e poder fazer um cálculo de quanto você cresceu, de quanto você aprendeu da Bíblia, quantos livros da Bíblia você leu, se você conseguiu ler a Bíblia toda, quantas respostas Deus deu como bênção aos seus pedidos, aos seus clamores, quantas pessoas foram influenciadas a aceitar Jesus por sua instrumentalidade. Então, isso são maneiras da gente crescer espiritualmente.
Lembre-se, maturidade é uma estrada e a cada dia você tem que dar um passo. Passo a passo. Cada dia desse ano, você pode desejar crescer espiritualmente para a glória de Deus. Eu espero no meu coração que essa meditação de hoje sirva de alimento espiritual para você. Essa é a minha oração, é o meu pedido, em nome de Jesus. Amén. Gracias por ver nuestro devocional diario. Suscríbase a nuestro canal accediendo a YouTube en @Iglesia en Titusville. Si desea saber más sobre nuestro ministerio, visite el sitio web www.titusvilleparadisus.com.